Os funcionários da segurança dos aeroportos usam os raios-x para examinar as bagagens dos passageiros. Os objetos metálicos são mais opacos aos raios-x, sendo por isso vistos por contraste. Na indústria metalúrgica, é usado na detecção de minúsculos defeitos, fissuras ou inclusões de materiais nas solduras metálicas. Nas instituições que estudam a idade e as técnicas utilizadas nas pinturas antigas, investigam se certas obras são falsas ou não. E é usado principalmente na medicina diagnóstica e na radioterapia, além de ser utilizado em pesquisas científicas de diversos tipos. Os raios-x, na verdade, foram descobertos no final do século XIX. Em 1895, o físico alemão Wilhelm Röntgen descobriu que, quando ele fazia incidir sobre uma placa metálica elétrons com altas velocidades, velocidades tipicamente da ordem de 1/10 da velocidade da luz, e esse metal sobre o qual incidiam os elétrons ejetava luz, ejetava radiação. Na verdade, ele não identificou que se tratava de radiação eletromagnética. O que ele evidenciou é que havia alguma coisa saindo desse metal, e essa alguma coisa que, como ele não sabia o que era, ele chamou de raios X, a incógnita, né? Ele evidenciou que essa radiação conseguia penetrar, conseguia atravessar materiais sólidos de baixa densidade. Na verdade, hoje sabemos que os raios-x são radiação eletromagnética com comprimento de onda muito menor do que o comprimento de onda da luz visível. Lembre que o comprimento de onda da luz visível está entre 400 e 700 nanômetros. Os raios-x têm comprimento de onda tipicamente da ordem de 1/10 de nanômetro, então cerca de 1000 vezes menor do que o comprimento de onda da luz visível. E foi esse fato que dificultou durante algum tempo a identificação de que se tratava de radiação eletromagnética, de que se tratava de um fenômeno que podia ser entendido como um fenômeno ondulatório. Como muitos físicos da época, Röntgen pesquisava o tubo de raios catódicos inventado pelo inglês William Crookes anos antes. Era um tubo de vidro a vácuo, dentro do qual um condutor metálico aquecido emitia elétrons em direção a um outro condutor. Certo dia, quando Röntgen ligou o tubo, algo muito estranho aconteceu. Perto do tubo, uma placa de um material fluorescente, chamado platino cianeto de bário, brilhou. Ele desligou o tubo e o brilho sumiu. Ligou de novo e ele voltou no mesmo lugar. O brilho persistiu mesmo quando Röntgen colocou um livro e uma folha de alumínio entre o tubo e a placa. Alguma coisa saía do tubo, atravessava barreiras e atingia o platino cianeto. Além de Röntgen, muitos outros cientistas chegaram muito perto de descobrir o raio-x. Em menos de 8 semanas, nas quais ele quase não saiu do seu laboratório, ele descobriu praticamente todas as propriedades fundamentais desses raios, escreveu 3 trabalhos sobre o assunto e já em 1897 abandonou esse tema. Após a descoberta, todos queriam ver o próprio esqueleto, e os raios-x tornaram-se uma sensação mundial. Rapidamente, o americano Thomas Edison inventou um instrumento com tela fluorescente que deixava ver a radiografia ao vivo, sem necessidade de revelar filmes. Em 1902, o inglês bolou uma máquina de raio-x controlada por uma moeda, como essas de refrigerante que temos hoje. Os verdadeiros riscos trazidos pelos raios-x foram ignorados por muitos anos, até que descobriram que seu uso frequente pode causar doenças como catarata e câncer, induzidos pela radiação. No entanto, os benefícios trazidos pelos raios-x podem ser vistos nos diversos avanços tecnológicos e médicos que superam em muito esses riscos.